Deus, louvado seja o nome do Senhor. Muito bem. 7h31, 19 horas mais 31 minutos, horário de Brasília. E a partir de agora, nós estamos entrando no ar, ao vivo, pelas nossas plataformas digitais. Você que já está aí, né? Nos aguardando, você que estava aguardando, você que já estava aí na expectativa, né? Nesse momento tão especial. Nós estamos ao vivo e a partir de agora, você conectado com a nossa programação. São mais de 180 países conosco. Você que está no Brasil, você que está no exterior, seja bem-vindo mais uma vez. E nós estamos aqui dando sequência ao nosso projeto, o nosso pré-culto. Estamos todos os dias aqui conversando com os pastores que estão dando aqui os seus testemunhos, contando as suas experiências. E hoje nós estamos recebendo mais um pastor aqui pela Rádio TV Web Manaim, também no nosso canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube. Mas antes, deixa eu cumprimentar aqui o pastor Josias Júnior, que já está presente. Pastor Josias, alegria recebê-lo aqui na nossa bancada. Pai do Senhor. Pai do Senhor Jorge, a paz do Senhor para você que nos acompanha, você que faz questão de meia hora antes já deixar o seu celular, seu tablet, computador, Smart TV ligado para participar com a gente desse bate-papo, dessa conversa que a gente tem antes do culto. Alegria estarmos juntos aqui mais uma vez para esse momento especial. Maravilha, 19 horas mais 32 minutos e hoje nós estamos recebendo no nosso pré-culto o pastor João da Mata. Pastor João da Mata, alegria recebê-lo aqui. A paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor, Jorge, a paz do Senhor, pastor Josias, a paz do Senhor a todos que também nos acompanham. É muita alegria para nós estarmos aqui com os nossos irmãos, não só aqui com pessoa e também o pastor Josias, como você que está nos acompanhando de onde estiver. A paz do Senhor Jesus. Amém. Pastor Josias, fica à vontade para fazer a introdução e a primeira pergunta já aqui para o pastor João da Mata. Aliás, a gente conversava antes de entrar no ar, e o Jorginho faz as perguntas fáceis, eu faço as perguntas difíceis, né? As perguntas que o pastor tem que parar um pouquinho para pensar e tal. Não tem nada disso. É uma conversa gostosa, um bate-papo gostoso que a gente tem aqui. E o pastor João da Mata, que já inclusive trabalhou no presbitério por um período, foi o diretor de toda a estrutura de engenharia por um período, e que tivemos a oportunidade de nos conhecermos nesse período, né, João? E de trabalharmos juntos em alguns projetos. Sempre o pastor João da Mata sempre foi um grande parceiro da Rádio Manaim. Você que está assistindo a Rádio Manaim e que vê às vezes a estrutura, a gente mostra, né, aquilo tudo, mas há um grupo que tem uma importância muito grande, que não aparece na maioria das vezes, não está nas câmeras aqui, nem é da equipe técnica, mas que tem uma contribuição muito grande para a rádio, dentre eles o pastor João da Mata, que também nos ajudou muito, sempre que precisamos, né, nós temos uma infraestrutura aqui, a engenharia que sempre cuidou da infraestrutura, reformas e tudo mais, manutenção, e o João estava sempre muito solícito, né, muito acessível para que a gente pudesse conversar sobre isso. Mas, João, você hoje está numa região ali em Guarapari. Né? Guarapari, para você que talvez não saiba, é uma cidade que fica aqui, faz parte da Grande Vitória, que fica aqui, 40 quilômetros aqui de Vila Velha? 40 quilômetros de Vila Velha. Praias lindas, lugar muito frequentado. Não, é muito agradável, muito agradável. Mas, João, fala um pouquinho sobre a obra lá em Guarapari, como é que tem sido. Inclusive, Guarapari tem um Manaim. Um Manaim. Muito bem, fala um pouquinho sobre Guarapari. Olha, a obra em Guarapari, ela tem um histórico evolutivo muito positivo, né? Eu costumo dizer que nós temos um percentual, gosto muito de números, sempre olhando os números, as estatísticas. Nós chegamos a quase 4% da população de Guarapari são nossos irmãos na Igreja Maranata inscritos no SGI. Que bênção. Então é uma população expressiva, e nós encaramos isso com muita responsabilidade. Não sentimos peso nenhum, mas nenhum mesmo, porque
é a gratidão de servir ao Senhor, conduzindo os irmãos, né, as igrejas. Temos 42 igrejas lá na área de Guarapari. 2 delas não reabriram ainda por algumas questões, né? Tivemos recentemente a consagração de um templo que o pastor Josias mostrou na escola bíblica, né, durante a pandemia. E eu estava comentando ainda agora, nesse período de pandemia, nós tivemos conversões, né, do culto online, as igrejas trabalhando, os irmãos evangelizando pelo WhatsApp e usando os diversos aplicativos para chegar até os irmãos, socorrer idosos, mas assim, até em atividades simples que nos emociona de ver, né? Um irmão mais jovem ir do supermercado fazer uma compra para o outro irmão, uma irmã mais idosa, comprar um remédio que ela não estava podendo ir. São coisas que estão dentro do contexto, né, do evangélico, mas que faz a diferença, né? Então, amamos os irmãos em oração, mas em ação também, né? E isso nos deu um avanço. Nós temos pessoas para batizar, aguardando agora abrir o batismo, né? O Manaim, nós voltamos com o Manaim, tivemos lá mais de 300 pessoas agora na sexta-feira, numa vigília com os jovens, com todo o cuidado, segurando para não ir muita gente. Não, só pode jovens para não exceder. Tivemos mais de 200 pessoas no seminário de obreiro. Esperamos agora no seminário de grupo de louvor e instrumentista próximo sábado. Aí cerca de umas 400 pessoas, estamos nos preparando para isso. Então, a obra do Senhor no município de Guarapari tem nos dado muita alegria e pessoas vivendo experiências com o Senhor, e nós temos muita gratidão a Deus por isso, pastor Jesus. Glória a Jesus. Amém, que bênção, né? E já estamos aguardando, como o pastor João da Mata já mencionou, os irmãos de Guarapari já na expectativa do seminário de sábado agora, para os grupos de louvor e instrumentistas. O pastor estava falando sobre os convertidos, o SGI, sobre conversão, sobre os batismos. Ou seja, falando em conversão, pastor João da Mata, tem uma pergunta simples também. O pastor já nasceu num lar evangélico, num lar ali com a família, né, servindo ao Senhor, ou não? Não. Ou foi chamado depois? Fui chamado. Como é que foi o início aí da conversão? Dá para trazer um resumo aqui para os nossos irmãos? Dá, rapidamente, né? Eu me converti com 30 anos. Resistia o evangelho pela minha origem. Nós aprendemos desde criança a resistir os evangélicos, né? Não tinha afinidade com crentes, né? E por uma certa época eu conheci uma moça, e essa moça era de origem evangélica. Aí a família toda escandalizou, aquela coisa toda. E eu também, eu não vou namorar crente, aquela coisa toda. E acabou que minha esposa já há 43 anos, né? E eu acabei vivendo uma grande experiência com o Senhor, porque eu não aceitava evangelização, a pessoa falar comigo, e eu não aceitava. Então eu recebi uma grande bênção, o Senhor me visitou de forma maravilhosa. E o Senhor me indicou que fosse assistir um culto na Igreja Maranata. Eu procurei a Igreja Maranata. Na época eu morava em Itapuã, isso já vai quase 40 anos atrás, e não tinha muitas igrejas, e eu encontrei a Igreja da Toca. Então eu me converti na Igreja da Toca. Era o ministério do pastor Mauro Rodrigues, o senhor recolheu agora há pouco, e fui batizado nas águas. E com 1 ano na igreja, o Senhor mostrou, já fui levantado para o diaconato e trabalhando. Então fiquei na Igreja da Toca durante um período grande, né?
E foi uma experiência maravilhosa de conversão. E eu tinha vergonha de misturar com os irmãos, porque eu falava tanto mal dos irmãos, né? E depois eu era um deles. Né? Mas Deus foi trabalhando e, graças a Deus, até hoje, com muita gratidão no coração, servindo a Deus. E quando é que foi o primeiro momento aqui que o Senhor, que o Deus vivo falou com o pastor João da Mata? Qual foi a primeira vez e o senhor percebeu, discerniu, o Senhor está falando comigo? Hoje eu ouvi a voz do Senhor. Eu tenho um pouco de dificuldade de entrar nesse assunto. Sem problemas. Porque mexe muito com o meu emocional. Eu estava aqui no Vila Velha, andando por aí à noite, e de repente eu ouvi uma voz, e a minha esposa orando, e eu não aceitava, e nada podia comigo, aquela coisa toda. Eu ouvi uma voz que eu fosse para um tal lugar, e eu não identifiquei aquela voz e arrepiava tudo, e com medo daquilo, e chegou num lugar, a voz falou que eu parasse. O senhor estava andando pelos bairros? Eu estava de carro. Sim. De carro, andando pelos bairros, à noite, passeando à noite. Sim. E o Senhor começou a me conduzir, me levou para um lugar. Tinha umas casuarinas aqui em Coqueiral de Itaparica. Umas o quê? Casuarina? Árvore. Tá certo. Mais árvore, né? Nós estamos falando pro Brasil inteiro, né? Às vezes tem irmãos que não conhecem. São as árvores, uma tipo de árvore, né? Tipo de árvore, ok. E o Senhor mandou parar o carro ali, e ali foi que o Senhor falou comigo. E eu desci do carro. E o Senhor falou severamente comigo que eu tinha que tomar uma decisão naquela hora. Eu fiquei sem saber o que fazer. Eu lembrei que a minha esposa falava assim: Deus fala na palavra. Que fala o quê? A palavra toda é de Deus. Qualquer lugar não tem negócio de fala na palavra. Eu fiquei pensando assim: meu Deus, como é que eu vou fazer? Aí eu saí dali, eu fiz um concerto com o Senhor. Eu falei: não, o Senhor me deixa viver, porque eu morria. Então eu tinha que tomar uma decisão. O Senhor me deixa viver que eu vou te servir. Aí eu saí dali pensando: eu vou chegar e falar assim: Deus falou comigo. Aí ele ficou doido. Não vai fazer muita diferença, talvez, mas como é que eu vou fazer? Aí eu lembrei que a minha esposa falou: não, Deus fala, então o Senhor vai falar comigo. Aí eu ajoelhei, peguei a Bíblia, ajoelhei e pedi ao Senhor. E o Senhor falasse comigo: Senhor, vai acontecer isso, eles vão falar isso de mim, de joelho. O Senhor fala aqui. Aí eu abri a Bíblia, o Senhor falou em Isaías: isso jamais vai acontecer. Você caminha. Aí eu ergui e, como eu digo até hoje, entreguei nas mãos do Senhor. E as coisas foram acontecendo, a experiência foi essa, meu caro Jorge e todos os nossos ouvintes, né? E daí pra frente vieram as provas, né? Às vezes a pessoa fala: não, agora ficou tudo fácil. Não. É mil maravilhas. Não foi não. Aí vieram as provas, as lutas, né? Uma experiência aqui, outra ali, e tinha hora que parecia que não tinha mais jeito. E uma vez eu falei: não, eu vou fazer jejum. Aí fiz 70 jejuns seguidos de 12 horas e 7 de 24 horas. Quando terminou, eu fui falar com o senhor falou: eu não te pedi nenhum jejum. Não adianta você fazer as coisas por você. Isso. Não adianta você fazer por você. Agora eu vou resolver. Não vai resolver. Só vai para Deus o que vem de Deus. Isso. Né? Mas o senhor foi misericordioso comigo. E, Jorge, isso deve ter uns 36 anos que ocorreu isso. Até hoje, semana passada, eu estava buscando o Senhor para entregar uma palavra numa ceia. Eu recorri lá àquela época, coisa que o Senhor falou comigo naquela época. Então marcou muito a minha vida, né? E isso nós vamos caminhando na presença do Senhor e buscando novas experiências até hoje. Aliás, João, Jorge, você que nos acompanha, essa experiência que o pastor João acabou de trazer, ela reflete o que é ter uma experiência com Deus. Às vezes as pessoas ouvem falar o testemunho de alguém que teve uma experiência com o Senhor, e as pessoas não entendem, não alcançam, algumas até
tentam ridicularizar, como você falou, né? Chama de doido, entendeu? Coisa de... Olha só, as coisas humanas são humanas. O pastor João da Mata é engenheiro, sua profissão é engenharia, e como engenheiro, é óbvio que todas as coisas são medidas, são explicáveis, são calculáveis. Mas quando se trata das coisas de Deus, nós estamos falando de transcender, ou seja, estamos falando de ir além daquilo que o homem pode viver. Então, se Deus existe, e nós cremos e pregamos que Ele existe, Ele fala e ele entra na vida da pessoa de uma maneira que vai além, que transcende aquilo que é a razão humana. Então, quando você ouvir alguém contar uma experiência que teve, de ouvir a voz de Deus, teve uma visão, teve uma revelação, um sonho da parte do Senhor, uma operação de Deus na sua vida, algo que vai além da razão, ao invés de você duvidar, é uma sugestão, ao invés de você duvidar ou de criticar, ou até de fazer pilhéria, como alguns fazem, fazer piada, você pode dizer: Senhor, se essa experiência é verdadeira, me dá uma também. Eu vou garantir a você que não há coisa melhor do que ter uma experiência com o Senhor. Glória a Jesus. Eu lembrei do texto aqui, eu procurei, achei, em Gálatas 6,14, né? Aliás, Gálatas 2,20, que diz assim: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. É a vida que agora vivo, vivo pela fé, a qual me amou e se entregou por si, né? Por nós, por mim e por você. Amém. E nós glorificamos muito ao nome do Senhor por isso. O pastor João também é professor, né? Professor de faculdade, muitos anos aí dando aula. E quanto tempo, pastor, dando aula aí na faculdade? Eu dei aula na faculdade de 95 até 2018, né? Eu fiquei exclusivamente como professor uns 15 anos. Eu sempre dava aula e fazia outra coisa. Sempre trabalhei muito na área de gestão de empresa e de negócios, né? Sempre fui muito voltado para a área financeira, de custos, dentro da evolução de produtos, essa área estratégica. Então, eu fiquei esses anos todos, aposentei, continuei mais uns anos, passei pelo presbitério, né? No ano 2000, antes, acho que um pouquinho, eu estava fazendo mestrado, ocorreu uma coisa interessante que eu me recordei esses dias. Eu estava estudando no mestrado um sistema de informação, era tudo muito novo, a gente não sabia muito como fazer as coisas, mesmo o professor não sabia direito, e aí surgiram os sistemas que englobavam todas as coisas, que chamava ERP, e aquilo ali, mas o que é isso, como é que vamos fazer com isso e tal. E o meu grupo de mestrado teve que estudar isso. E aconteceu conversando com um companheiro no presbitério, alguma coisa. Eu precisava de ter uma renda para complementar por causa do mestrado. E acabou que eu recebi na época um convite do presbitério, que para eu ajudar no presbitério a implantar um sistema de informação que eles tinham comprado, mas era muito difícil, ninguém estava se entendendo aquilo. E o presbitério me daria uma ajuda. Então tá bom. Aí fomos ver. Quando eu chego no presbitério, o sistema era o Logix, era o que a gente estava estudando na sala de mestrado, que estava sendo efetivado, lançado, estudado na época, né? Aí eu fiquei uns anos tentando implantar, aquela dificuldade. Depois, mais tarde, como o pastor José mencionou, voltei e fiquei mais uns anos no presbitério, já aí como diretor e trabalhando o próprio sistema, né? E até hoje o sistema está por aí, né? Sendo modernizado, né? E foi mais uma experiência que eu vivi, né? Com Deus, né? Na época, o mestrado consultado do Senhor e naquela dificuldade para se fazer um mestrado, e o Senhor foi honrando e graças a Deus, né? Vivemos mais essa experiência com o Senhor, né? Tem Jorge e João, tem uma característica
muito interessante. Nós estamos aí já há mais de um mês, creio eu, com esse projeto que nós estamos agora de conversar com os pastores, um pouco antes do culto, né? E temos perguntado sobre exatamente as experiências de vida dos pastores. E é interessante, eu tenho certeza que você que sempre acompanha já percebeu isso, é que quando o servo ele se põe na direção do Senhor, que foi a experiência que o pastor João contou aqui, né, de uma decisão, de uma entrega, quando o servo se põe nas mãos do Senhor, mas se põe por completo nas mãos do Senhor, todos os aspectos da vida, eles concorrem no projeto de Deus. Quer dizer, é o que acabou de ser contado aqui, algo que dizia respeito exclusivamente, a princípio, a um projeto pessoal, profissional, acadêmico, né, se torna útil para a obra de Deus. Porque o Senhor, quando ele está em tudo na nossa vida, ele faz com que todas as coisas elas concorram para o bem, é o que diz a Bíblia, né, daqueles que amam a Deus. Ou seja, a gente passa a viver as bênçãos e ver que estas bênçãos que vivemos, essas vitórias que alcançamos, elas tinham um projeto, um objetivo do Senhor nisso aí. E quando a gente vê o objetivo, a gente glorifica o Senhor porque vê que essas vitórias realmente que nós alcançamos porque o Senhor nos levou a viver. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Muito bem, 19... Pode falar, pastor. Ô Jorge, não, é que eu estou lembrando de uma coisa aqui. Claro, fica à vontade. Olhando para vocês aqui, quantas vezes eu e o Josias sentamos no Manaim, você lembra disso? Lembro. Orando, nós temos que orar muito. Aí Josias falou, nós temos que orar muito. Nós queríamos juntar tudo aqui, né? Como é que nós vamos fazer isso? Deve existir uma forma. Porque, né? E hoje eu me emociono quando eu cheguei agora ali. Às vezes eu venho aqui, toda vez que eu venho aqui eu me emociono. Eu olhei tudo assim, pensei, interessante, né? Aquilo ali no projeto, foi isso, e hoje, graças a Deus. E o Senhor dá todo o recurso. Toda a central de comunicação, né? Tudo centralizado, literalmente. Centralizado e de boa qualidade, tudo muito bem feitinho, né? Que alegria, que alegria. Se Deus quiser, Jorge, em breve, com o fim dessa pandemia, recebendo os irmãos do Brasil inteiro, quando vierem aqui, vir nos visitar. Claro, será Brasil e exterior também. Do exterior também, do exterior também. Eu não sei se vai ter cafezinho para todo mundo, mas a bênção do Senhor tem. Olha, 19 horas mais 53 minutos, está quase na hora do culto, às 8 horas da noite. Pastor João da Mata, qual será o capítulo e versículo que o pastor vai trazer na mensagem agora às 8 horas da noite? Uma introdução. Sim. Nós vamos falar no Salmo 10, nos versículos 16 e 17. A essência da palavra é o conforto do coração. Através da oração do servo fiel, da oração sincera, vem o conforto de Deus, na essência será isso. Então você, meu irmão, minha irmã, já deixa a sua Bíblia aberta, né? E em Salmos 10, nos versos 16 e 17, já deixa a Bíblia preparada, já vai meditando. Senhor, fala comigo, fala o meu coração. Então, vamos nos despedir aqui do pastor João da Mata. Pastor, agradecemos a sua vinda aqui nos nossos estúdios e o pastor agora vai se dirigir ali ao estúdio, né? Do satélite, vai continuar conosco aqui na central de comunicação. Aliás, está literalmente em casa, né, pastor? Muito em casa, muito à vontade e feliz, né? Verdade. Como o pastor Josias mencionou logo no início, o pastor João da Mata foi uma das pessoas, colaboradores que ajudaram muito no levantamento aqui das edificações da central de comunicação, né, pastor Josias? É isso mesmo. Não só no início do projeto, mas ao longo do projeto, né? Porque a Rádio Manaim, ela vem passando, a Rádio Manaim, sistema de transmissão via satélite, agora central de comunicação, passando por uma série de atualizações na sua infraestrutura, de equipamentos, técnicos, enfim, o João sempre foi um grande parceiro nosso. Eu aproveito, Jorge, para despedir os irmãos com a paz do Senhor, do João, de você. Amém. Vamos continuar daqui a pouquinho com o culto. Maravilha. Pastor João, Pai do Senhor mais uma vez. A paz do Senhor, nós continuamos ligados com os irmãos, né? E vamos continuar com o culto já, né?